Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de créditos, milhas, tudo aquilo que de certa forma envolve seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer algumas atualizações aí dessa última semana, né? Tivemos bastante coisa bem interessante relacionado a essa parte financeira, né? Seja aí para o lado positivo, também para o lado negativo. Tivemos eleições nos Estados Unidos, tivemos também atualizações de taxas de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também tivemos aí um assunto interessante relacionado à inflação e também a gente vai dar uma olhadinha no mercado de ações, né? Dar uma olhadinha, ver como fechou aí a semana, como tem fechado aí durante o dia e trazer um contexto um pouquinho geral para vocês. A ideia é fazer um bate-papo rápido, né? Sem tomar muito tempo, mas também trazer um pouquinho de conhecimento aqui para vocês. Então bora lá para o vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele like, ajuda bastante o canal, também o comentário. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e distribui aí para as outras pessoas. Não se esqueça de ativar também o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo aí com amigos, familiares, grupos aí do WhatsApp. Ajuda bastante aqui no canal e é só isso que eu peço para você me apoiar aqui. Vou compartilhar então a minha tela, pessoal, bem rapidinho aqui com vocês. Então, inflação chega a 4,76 acima do teto da meta aí do governo, tá? Então, dando uma resumida para vocês, existe uma meta aí dentro da parte política, dentro do governo, que é uma meta de 3% de inflação anual. E nós estamos com 4,76, então está acima da meta. E isso preocupa bastante aí todo o mercado financeiro. Essa variação, pessoal, ela pode acontecer de 1,5% para cima ou para baixo dessa base de 3%, que ela ainda é aceitável, tá? Então é a tolerância. Então de 3 até 4,5%, o governo ainda entende que está dentro aí dessa tolerância, tá? Mas o mercado surpreendeu aí nesse mês de outubro e veio bem forte, a inflação chegando a 4,73%, o que preocupa aí bastante gente, tá? Se a gente der uma olhada, então a gente vê que está acima dessa meta, que é o teto da inflação, onde o governo ele tem que tentar trazer aí essa taxa de inflação para baixo da meta para não gerar muita inflação aí para o consumidor, senão a gente vai começar a sentir mais ainda, né, no bolso aí a valorização, o encarecimento aí dos produtos e serviços que a gente tem utilizado, tá? Então aqui a gente vê uma foto disso, eu gosto que ele mostra aqui um gráfico das principais questões que impactaram aí na inflação. Então se a gente dá uma olhada aqui no mês de outubro, a gente teve habitação, pessoal, com 1,49 inflacionado. Então por que aumentou isso? A gente teve a mudança da bandeira tarifária, né, com relação à energia elétrica, foi para a bandeira vermelha, então aumentou esse gasto, mas a gente também vê com alimentação e bebidas mais de 1%, então as coisas estão ficando mais caras, né? Habitação e alimentação são pontos bem sensíveis que mexem aqui com a inflação e a gente tem que ficar bem atento, tá? Eu acho que esse é um ponto bem de risco que a gente precisa ficar atento e perceber que as coisas também já estão ficando mais caras no mercado, nos produtos que você compra, nos serviços que você utiliza, de certa maneira você está sendo impactado. Então é importante o governo ficar atento com isso, tá? Também tivemos essa semana, pessoal, corte de juros nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles cortaram juros, né? Diminuíram a taxa de juros em 25 pontos percentuais, então chegando aqui à faixa de 4,50 a 4,75, tá? Diferente do Brasil, que elevou, eu já mostro aqui para vocês. Nos Estados Unidos, pessoal, pelas análises que o time lá do Fed faz, eles entendem que poderia reduzir, foi isso que o mercado fez, porém agora com essa questão de eleições, então a gente viu que o Trump foi eleito e ele tem uma política um pouco diferente, então a política que tende a aumentar aí essas taxas de juros, né, contrair um pouco ali a economia, trazer mais uma questão de centralização para dentro dos Estados Unidos, então possivelmente a gente tem uma perspectiva do dólar aí subir um pouquinho, essa taxa de juros aqui ela aumentar,
porém também a gente tem o mercado de ações, o mercado de renda variável americano, com uma visão de alta devido a essas novas políticas. Lógico, pessoal, isso daqui a gente faz comentário só baseado no que os analistas divulgam aí pela internet, né? A gente precisa esperar as coisas começarem a andar para a gente ter a certeza. Mas é importante a gente ter a ciência que essa é a política que o Trump adotou quando ele foi já presidente, então é um pouco da visão que a gente espera para acontecer para 2025. No Brasil tivemos o aumento de juros, então, em 50%, em 0,50%, né? Então saiu de 10,75 e foi para 11,25 ano. E o que isso significa, pessoal? Significa que as taxas aumentaram. Então, se você vai fazer um financiamento, se você vai emprestar um dinheiro, essas taxas estão mais caras. E por que o Copom precisa fazer isso, pessoal? Justamente para tentar conter a inflação. Você viu que eu acabei de mostrar a inflação mais de 4,76 e o que acontece? Por que a inflação sobe, pessoal? São vários motivos, né? Mas um dos motivos é o consumo excessivo. Então, se tem muita gente comprando, os preços das coisas aumentam. Lógico, tem fatores externos, a gente teve a questão da energia que impactou, né? Então da seca, também das queimadas, enfim, vários problemas, mas temos alguns que a gente sabe que é o consumo. Então, quanto mais existe a procura por um produto, aquele produto ele vai aumentar. E existe um pouco disso no Brasil hoje, tá? Então a gente vê que o governo, que a política do presidente Lula tem esse viés de gerar mais benefícios para a população, então Vale Gás, auxílio moradia, né, vários auxílios, eu já comentei um pouquinho isso no vídeo, e é uma visão desse governo, né, não critico nem nada do tipo, mas é uma visão que particularmente eu acho que a gente poderia trabalhar diferente, mas enfim, é a forma que eles utilizam. E o que acontece? Isso faz gerar muito dinheiro na economia. Então você vê o consumo ainda acelerado no Brasil e por isso que a inflação sobe. E aí o Fed tenta controlar um pouco isso. De que maneira? Subindo essas taxas, né, para deixar mais caro o financiamento, para deixar mais caro esse empréstimo, para deixar mais caro esse dinheiro, para tentar segurar um pouco essa inflação, porque senão daqui a pouco a gente está vendo o preço aí dos alimentos dobrarem de preço, né, e a gente não consegue entender esse racional, por que isso tudo está acontecendo. Então é um pouquinho disso que a gente precisa ficar antenado, tá? Então é esse aumento aí da inflação correlacionado com esses juros, né? Então o governo ele tem que aumentar esses juros para tentar controlar essa inflação. Qual maneira que não precisaria, pessoal, aumentar os juros? Se a gente tivesse uma política um pouco mais contracionista, então segurasse um pouco mais os gastos. E é isso que tem se discutido aí essa última semana, então o presidente Lula tem feito reuniões aí com os ministérios para ver onde é que vai conseguir cortar, né? Porque foi gastando muito dinheiro e agora está vindo essa conta para ser paga e a gente não tem de onde tirar, então está tendo que aumentar os juros para tentar controlar. Inclusive, no relatório, pessoal, do Copom, eles colocaram ali importante atenção para a parte fiscal do Brasil. Então é importante que o governo ele consiga resolver isso, né? Então consiga trazer ali para debaixo aí desse arcabouço fiscal essas despesas, além dos cortes, né? Então conversa-se de corte aí de 40 bilhões, 50 bilhões, não sabemos ao certo, mas é importante que o governo tome essa decisão o mais rápido possível, né? Para tentar controlar um pouco essa inflação, para trazer um pouco mais de segurança para o mercado brasileiro e também atrair mais investimento para dentro do Brasil. Então, são decisões que estão na mão aí do presidente, junto com o ministro Haddad, para tentar resolver essas questões políticas. Dólar hoje, pessoal, sobe mais um pouquinho, então chegamos a 5,73, então o dólar turismo passou de R$6 aí no começo da semana, e aqui a gente tem o dólar a 5,73 hoje fechando com alta, então é uma tendência na nossa situação atual, a gente vê o dólar se valorizando globalmente, tá? Não só no Brasil, mas globalmente. No Brasil aqui fica ainda essa decisão mais interna, política interna, para ver se a gente consegue resolver para tentar controlar isso. Importante a gente ficar atento a todos esses indicadores, porque isso impacta direto a minha vida, a sua vida. Às vezes a gente acha que aumentou a taxa de juros, a inflação subiu, o dólar baixou. Tudo isso, pessoal, de certa forma está correlacionado com o seu dia a dia, com o produto que você consome, com o mercado que você visita, com os produtos que você compra. Então é importante a gente entender um pouquinho desse mercado para saber exatamente o porquê das coisas, tá? Vamos dar uma olhadinha nas ações, pessoal, agora. Mercado americano, então você vê que boa parte do mercado americano verde, então em alta,
o S&P, que é a bolsa lá dos Estados Unidos, né, as 500 maiores ações subindo, então você tem aí o índice Nasdaq renovando máxima histórica, você vê muito forte as ações, principalmente ligado a essas tecnologias, né, as tech, as grandes big techs lá dos Estados Unidos, e com essa visão de um governo que traga mais benefícios para dentro dos Estados Unidos, essas empresas ainda tendem a se valorizar mais, tá? Então a gente vê Tesla hoje subindo 8%, então Tesla já subiu 12% no começo da semana, subiu mais um pouco agora. A gente vê as grandes aqui, Nvidia, Apple, Google e Microsoft dentro da estabilidade, subiram muito também essa semana, mas o mercado americano está fora do padrão, pessoal, muito alto, um rally muito forte aí esse ano, o final do ano passado também, então acumula mais de 40%, né, em um ano, então é muito forte, muito agressivo esse mercado. Se a gente olhar um pouquinho por um mercado brasileiro, a gente vê já uma visão bem diferente, então hoje a gente vê um mercado muito mais vermelho, são algumas poucas ações que se salvam, então você vê realmente um impacto fiscal muito grande aqui dentro dessas empresas. Você vê Petrobras, que teve resultado positivo, então saiu o balanço aí de quase todas as empresas da Bolsa, a gente vê Petrobras apresentou aí bons números, também de tecnologia, a gente teve Embraer, então a gente teve TOTVS também apresentou resultado relativamente ok, e mais algumas ações, pessoal, que foram prejudicadas por fatores externos, tá? Então, se a gente olhar Vale, impactou aqui quase 5% devido a essa questão do Brasil, mas também questões relacionadas à China. Então, como a China é um consumidor muito grande dos minérios, pessoal, dessa parte de commodities, e aí tínhamos a expectativa de um pacote chinês lá para absorver essa demanda, e esse pacote ele foi bem inferior ao que se esperava, então consequentemente essas ações que ontem subiram com a expectativa boa, hoje devolveram tudo, fazendo uma queda do índice aí de quase 1,5% hoje, bem drástico, tá? Olhando aqui um pouquinho sobre criptoativos agora, então Bitcoin, Ethereum se valorizando bastante aí nesses últimos dias, principalmente em decorrência aí das eleições, então é uma moeda de proteção que o pessoal tenta colocar dinheiro aqui para preservar, né? Assim como o ouro, que também tem subido aí constantemente por ser uma reserva de valor, o pessoal tem colocado bastante dinheiro aí em Bitcoin e Ethereum, subindo aí, atingindo máximas históricas. Então é bem importante a gente ficar atento também com esses números, né? Porque às vezes pode ser interessante para você também colocar um pouquinho ali do seu capital, né? Diversificar um pouco, aproveitar oportunidades e ficar atento no mercado. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Então, um resumo, um macro aí do que aconteceu nessa semana. Tivemos eleição, aumento da taxa de juros no Brasil, redução da taxa de juros nos Estados Unidos, mercado americano de ações em alta, né, voando, velocidade de cruzeiro, mercado de ações no Brasil patinando, né, dando ré, voltando para trás, bem negativo, pontos bem preocupantes dentro do mercado nacional. Criptoativos também se valorizando bastante, como o ouro, né, essa parte de reserva de valor, principalmente com essa visão que o Donald Trump ele traz no governo americano. O pessoal tenta buscar um pouquinho de sair do dólar e investir também um pouquinho nessas questões. Também o dólar bem valorizado perante ao real e também a outras moedas, tá, pessoal? O peso mexicano sofreu também bastante, outras moedas latinas aqui também sofreram bastante, não foi só o real. Beleza? Foi esse resumo, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado, né? Se ficou dúvida, se gostaram, deixa aqui no comentário. Se vocês gostaram desse formato de conteúdo, que é um conteúdo diferente que eu estou trazendo para vocês, comentem também, me incentivem aqui para que eu possa trazer mais e mais conteúdos iguais a esses. Beleza? Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar, curtir, ativar o sininho e até a próxima. Aquele abraço.